Oi pessoal, tudo bem? Estou de volta aqui trazendo mais conteúdo relacionado à área da saúde. Falar hoje de um assunto introdutório do ponto de vista de interpretação de evidência científica, que é muito importante porque pretendo dar seguimento com a série de vídeos depois falando de dois tipos de estudo principais do ponto de vista da tomada de decisão, tanto saúde pública quanto decisão clínica, que são o que a gente chama de ensaios clínicos randomizados e revisões sistemáticas com meta-análise. Mas a ideia do vídeo hoje é apresentar então a teórica hierarquia de evidências científicas produzidas pelos diferentes tipos de estudo que são possíveis dentro da área da saúde. A ideia é simplesmente tentar simplificar esses conceitos, né, de uma maneira breve e de uma maneira que dê para entender que nem toda a evidência é produzida igual. Imagino que os estudantes da área da saúde que já estão pelo menos há um tempo na faculdade já devem ter entrado em contato com essa pirâmide que eu apresento aqui no quadro. O que está exposto nessa pirâmide vai guiar o nosso entendimento sobre possíveis evidências que a gente entra em contato. Quando a gente lê um estudo científico, a gente tem que ter uma ideia dessa hierarquia, das limitações que cada tipo de estudo tem para a nossa inferência, para o que eu quero dizer ou para que tipo de atitude eu quero tomar, baseada na qualidade da evidência que é produzida. Essa pirâmide, ela demonstra desde a sua base até o seu topo diferentes tipos de estudo, e a ideia dela é mostrar que nem toda a evidência tem a mesma qualidade. Em tese, a qualidade das evidências vai subindo de acordo com quanto que a gente está subindo na pirâmide, e ela vai tentar colocar mais ou menos em ordem de qualidade de evidência que é produzida os tipos de estudo. Eu vou falar brevemente sobre cada um desses tipos de estudo que está colocado aqui. A ideia não é uma aula de epidemiologia focada para desenhos experimentais, mas sim tentar explicar que as evidências não são iguais. Antes eu queria fazer uma ressalva que para um entendimento inicial essa pirâmide serve, mas depois, no final do vídeo, eu vou mostrar a nova interpretação dessa pirâmide. Vamos falar um pouco dos tipos de estudo que estão apresentados aqui na pirâmide. Dentro da pirâmide, essa primeira parte aqui, né, até o verde, são o que a gente chama de estudos observacionais, e acima disso, aqui tem os ensaios clínicos randomizados, e aqui a gente vai ter as revisões sistemáticas com meta-análise, ok? É só para a gente fazer essa divisão entre estudos observacionais e estudos de intervenção ou estudos de síntese de evidência, tá? Então, os estudos observacionais, são daqui para baixo, a gente só está observando a população, a gente não está tomando nenhum tipo de atitude de tratamento, de mudança de comportamento ou de intervenção, tá? Esses estudos têm a característica da gente somente olhar para a população. Aqui nessa pirâmide, então, lá de baixo para cima, a gente começa com as séries de casos e os relatos de caso, tá? O que são séries de casos e relatos de caso? Bom, alguém na prática clínica observou casos interessantes e resolveu descrevê-los, tá? Por exemplo, uma apresentação de uma doença que não é a apresentação comum, ou teve algo muito que valesse a pena ser explorado, como no caso de uma cirurgia com uma tentativa de uma técnica modificada porque o paciente tinha uma apresentação diferente daquela patologia. Qual que é o objetivo desse tipo de estudo? É simplesmente descrever alguma coisa interessante, alguma coisa que valha simplesmente a sua descrição, para depois poder gerar hipóteses, poder gerar possíveis inferências. Mas a gente não consegue, com estudos observacionais, fazer a inferência de causa e efeito, e isso é muito importante, mesmo quando a gente vai subindo na nossa pirâmide de evidências aqui. Mais para cima, então, a gente vai ter estudos de caso-controle. O que são estudos de caso-controle? Bom, eu vou ter pessoas que apresentaram um caso, e eu coloquei aqui o X, o caso, e a bolinha, os controles, tá? Esses caras aqui tiveram uma doença X, e esses caras aqui não tiveram nada. Os pesquisadores vão pegar uma
série de pessoas que apresentaram a doença e vão comparar com uma série de pessoas que não apresentaram a doença para ver se tinha alguma característica nessas populações que diferencia elas. Por exemplo, todos eles aqui foram expostos à poeira de uma mina de carvão, mas somente aqueles que tinham uma predisposição genética de desenvolver uma doença X ou Y. Só um exemplo, isso não tem conexão com a realidade. Esse tipo de estudo é importante para a gente poder identificar características de condições de saúde ou de fatores de risco para o desenvolvimento de doenças, ou também de fatores protetores para agravos de saúde de maneira geral. Mas aqui a gente não está tomando nenhuma atitude em relação ao que está sendo observado, principalmente porque os estudos de caso controle têm a característica retrospectiva. As pessoas já tiveram desfecho, elas já tiveram a doença e eu estou olhando para trás, comparando com quem não desenvolveu aquele desfecho. Subindo mais um pouco, a gente tem os estudos de corte. E o que são os estudos de corte? A gente vai acompanhar uma determinada amostra populacional. Esse acompanhamento vai se dar por um período de tempo onde a gente só vai observar o que está acontecendo com aquela população. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem Pelotas com diversas cortes de nascidos. Eles tentam acompanhar todas as pessoas que nasceram em determinados anos. E aí, com esses acompanhamentos de saúde, diversas coisas podem ser medidas. E tendo a relação entre essas variáveis que estão sendo observadas, a gente pode tirar uma boa ideia de coisas que se associam ou com desfechos positivos ou com desfechos negativos de saúde. Mas, de novo, nos estudos de corte, então, a gente não vai ter nenhuma intervenção. A gente vai ter a observação dessa população durante um período de tempo e poder tirar hipóteses aí do que está acontecendo com essa população. E aqui sim, agora a gente chega nos estudos que a gente chama de intervenção, que são os ensaios clínicos, tá? E aqui a gente está falando de ensaios clínicos randomizados e controlados. Eu pretendo fazer um vídeo especificamente sobre os ensaios clínicos randomizados e controlados. E aqui o que acontece? Eu vou ter uma intervenção legitimamente acontecendo com esses pacientes, tá? Eu estou pegando um grupo, vamos dizer aqui que essa bolinha é um grupo, e eu estou dando um tratamento para eles, representado aqui por essa flechinha, tá? E esse tratamento aqui pode ser, sim, uma droga, né? Um fármaco, pode ser uma intervenção de estilo de vida ou qualquer outra coisa que eu propus para aquela pessoa fazer. E eu necessariamente vou ter que ter um grupo com as mesmas características clínicas que não recebeu aquela intervenção, para eu poder dizer se há um efeito específico da intervenção que eu criei ou que eu quero testar dentro daquele desfecho de saúde que está sendo testado. Isso aqui, sim, é onde a gente vai ter maior capacidade de fazer uma inferência causal. O que quer dizer isso? Que o meu tratamento está causando a melhora naquele desfecho, sim ou não, né? E para isso que servem os ensaios clínicos randomizados e controlados. Na sequência, eu vou fazer especificamente um vídeo explicando pormenores desse tipo de estudo, por que tem que ser randomizado, o que é controlar, por que a gente tem que fazer o estudo ser, a maioria das vezes, cego, tá? Mas não é a ideia aqui. E no final da pirâmide, que era a última coisa que eu queria trazer para vocês, as revisões sistemáticas com meta-análise. O que quer dizer isso aqui? Bom, eu vou, através de uma revisão de literatura, de uma estratégia de busca sistemática em diversas bases de dados, buscar um determinado tipo de desenho, pode ser só ensaios clínicos randomizados, por exemplo, de uma determinada situação. Digamos, exercício físico, baixa pressão arterial. A gente tem diversas meta-análises mostrando isso. E o que essas meta-análises fazem? Elas buscam, e aí nesse caso, como a gente está dando de exemplo aqui, ensaios clínicos randomizados que avaliaram coisas parecidas e tentam somar mais ou menos matematicamente esses resultados para dizer se aquilo ali faz efeito ou não, o que é, em tese, um grau acima de evidência, porque além de ter um ensaio clínico aqui, eu estou fazendo um pool de ensaios clínicos, tentando tirar uma média, digamos assim, do efeito deles, tá? Mas tem uma questão importante dentro da interpretação dessas evidências aqui que a gente tem que entender. Bom, aqui nesse quadro a gente tem aquela pirâmide que eu mostrei para vocês, ok? Mas
A nova proposição de interpretação dessa pirâmide, e eu vou ler junto com vocês aqui, é que as linhas que separam a qualidade da evidência dos diferentes tipos de estudo, elas são onduladas. Eu posso ter um estudo que está se situando aqui, que é melhor do que esse estudo que está se situando aqui, né? E ele é em tese, de um desenho de estudo que seria considerado inferior. A ideia dessa interpretação é que, dadas as diferentes características de condução dos estudos, existem estudos, desenhos inferiores, que produzem uma evidência que pode ser inclusive melhor do que de desenhos superiores, por terem sido muito melhor conduzidos de uma maneira metodologicamente mais correta, com uma amostra grande, com grande reprodutibilidade, com transparência e etc. Essa aqui é a ideia, e o contrário também, né? Por exemplo, uma grande corte, como a corte de Pelotas, que eu exemplifiquei anteriormente, sendo feita com milhares de pessoas, pode produzir sim uma evidência melhor em relação a alguma coisa do que um pequeno ensaio clínico muito mal conduzido. E essa aqui é a ideia. E a segunda coisa, né, da nova pirâmide de evidências é que as revisões sistemáticas com ou sem meta-análise, elas são descoladas da pirâmide e agora elas servem como lentes para a gente olhar os nossos estudos, as nossas evidências. Por que se tem essa ideia? Porque, na verdade, aqui a gente está sintetizando as evidências. Eu não estou produzindo uma evidência que é melhor do que um ensaio clínico, né? Por exemplo, se eu tiver um ensaio clínico muito bem conduzido, com um N amostral muito importante, e comparasse ele com uma meta-análise de pequenos ensaios clínicos muito mal conduzidos, talvez a evidência, a qualidade da evidência seja mais alta naquele ensaio clínico que eu mencionei. Só que a estratégia da revisão sistemática e da meta-análise é que eu possa olhar também para a qualidade daqueles estudos que estão sendo produzidos, fazendo essa média, né, matemática aí dos resultados, poder ter uma ideia não só do quantitativo, mas também da qualidade dos estudos, para poder guiar a minha tomada de decisão. Se são necessários mais estudos ou não, dentro daquela temática, se a qualidade dos estudos é boa, se é ruim, e se a qualidade da evidência já é o suficiente para a gente poder bater ou não um martelo dentro desse contexto todo. A ideia do vídeo foi explorar de maneira breve esses conceitos, não de fazer uma exploração muito ampla dos desenhos experimentais, mas no futuro pretendo sim fazer pelo menos 2 a 3 vídeos para cada tipo de estudo, falando sobre revisões sistemáticas com meta-análise e ensaios clínicos randomizados, que são uma parte que eu tenho tido mais contato dentro da minha carreira acadêmica, para poder explorar os pormenores desse tipo de estudo e por que uma série de cuidados acaba sendo importante quando a gente vai conduzir esse tipo de estudo, e isso impacta diretamente na qualidade da evidência que é produzida também. Não adianta só eu fazer uma revisão sistemática com meta-análise e que a minha evidência vai ser boa, e não adianta só eu fazer um ensaio clínico randomizado que a minha evidência automaticamente é boa. Existem vários pormenores que impactam na qualidade da evidência. Valeu, pessoal! Até a próxima!